Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, ou você que já é assíduo aqui no canal, que acompanha diariamente o nosso conteúdo, eu quero dizer para você que você não está aqui por acaso. O fato de você ter visto aí o link chegando no seu WhatsApp, ou a timeline do seu YouTube aparecendo e você resolveu clicar, ou você que já é assíduo, entenda algo. Deus marcou esse encontro para nós aqui nessa manhã e Ele quer falar ao seu coração. Talvez você vai ver esse vídeo à tarde, ou à noite, ou pela madrugada, não sei. Mas Deus marcou esse horário aqui, esse encontro para nós aqui, para edificar o nosso espírito, para trazer algo novo para nós. Você não está aqui por acaso, Deus tem uma mensagem para o seu coração, para que você cresça espiritualmente e obtenha vitórias na sua vida e em todas as áreas da sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos nosso momento de oração, e te convidar também para ler comigo a palavra de Deus. Nós vamos ler um texto que o Senhor nos dirigiu hoje e está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, vamos ler comigo esse texto. Se você não puder, essa referência estará na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou, cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. Deus vem ao nosso encontro. Nós não poderíamos buscar a Deus. Nós não poderíamos fazer qualquer tipo de ação na direção de Deus se Ele antes não estivesse disposto a vir ao nosso encontro. É isso que Deus fez. Ele nos escolheu. Deus escolheu a mim e a você para sermos povo dele. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que se inclinou na nossa direção para nos resgatar para Ele. Todas as pessoas que estão na terra foram criadas por Deus. Todo mundo, tudo que existe foi criado por Deus. Tudo é obra do desejo, da vontade de Deus. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos decidir o que queríamos para a nossa vida. E Deus escolheu aqueles aos quais Ele apresentou a sua salvação, aqueles aos quais Ele apresentou a sua graça salvadora em Cristo Jesus. E quem são esses que o Senhor escolheu? Aqueles que creem, aqueles que de fato aceitam essa verdade e a partir dessa verdade descobrem esse Deus maravilhoso que vem ao nosso encontro. E o texto aqui está falando sobre o povo de Deus. Deus te escolheu. Deus tirou você de um lugar que era só de perdição e morte, assim como Ele fez comigo. Nós estávamos perdidos, estávamos sem rumo, sem direção, éramos órfãos, perdidos pela terra fora. Mas aprove o Senhor voltar os olhos para nós. Hoje, você talvez esteja olhando para essa mensagem pensando, mas como Deus pode escolher algumas pessoas e não escolher outras? A grande verdade é que Deus, Ele está disponível para todo aquele que crê. Deus apresenta a sua mensagem de alguma forma. Tudo que foi criado, tudo que existe na natureza, revela que há um Deus, um Criador de todas as coisas. Mas o homem, por causa da dureza do seu coração, muitas vezes ele não quer reconhecer que a natureza foi criada por Deus e ele acaba dizendo que a própria natureza que é o Deus. Mas isso não é possível, porque a natureza ela precisou que alguém a criasse. Esse é o nosso Deus. Então a própria natureza, as coisas naturais que existem, elas são uma revelação de Deus para todo ser humano que pisa a face dessa terra. Mas aqueles que creem, aqueles que entendem que existe um Criador, Deus vai ao encontro desses e os resgata. E aqui o texto está falando
que o Senhor guarda a sua vida como a menina dos olhos. Há mais 2 lugares na Bíblia onde eu vi essa passagem, eu achei de forma tão especial. Lá no Salmo 17, versículo 8, o salmista fala assim, é um salmo de Davi, ele diz assim: guarda-me como a menina dos seus olhos. E lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos olhos de Deus. Ou seja, essa parte mais sensível dos nossos olhos. O Senhor está dizendo que você está debaixo do olhar de Deus. E Deus te guarda como uma pessoa protege a sua íris, como uma pessoa protege os seus olhos. Qualquer coisa, qualquer cisco que vem nos nossos olhos, nós paramos tudo para proteger. Deus está dizendo que nós, filhos dele, somos guardados por ele como alguém protege a menina dos seus olhos, ou seja, a sua íris, aquilo que é mais precioso nos seus olhos. Isso é o carinho, é o amor de Deus para com a sua vida, revelando o cuidado fino de Deus para com você. Deus não te guarda somente das situações graves e terríveis, mas Ele guarda a sua vida das coisas que são sensíveis e que muitas vezes nos parecem leves, mas pode nos levar para um lugar de destruição. Existem muitas maneiras de Deus guardar a nossa vida. Existem muitas formas de Deus nos proteger. Existe a intervenção de Deus, quando Ele age em nosso favor, quando Ele age nos dando livramentos, quando Ele age colocando a sua mão a serviço da nossa proteção, da nossa segurança. Existe quando Deus traz uma advertência na sua palavra, porque quando Deus diz para mim e para você que nós não devemos pecar, Deus está dizendo que o pecado, ele nos destrói. O pecado é um mal que parte da nossa carnalidade e que se nós enveredarmos pela via do pecado, nós vamos perecer, nós vamos sofrer as consequências. E não porque Deus nos castigará porque pecamos. Não, Deus simplesmente não precisa fazer absolutamente nada. A própria vida de pecado já é autodestrutiva. Quando nós não abandonamos as práticas pecaminosas, elas vão nos levar ao caminho da destruição e morte. Então, as advertências de Deus na sua palavra é uma forma também dele trazer livramento e guardar a mim e a você como alguém guarda a menina dos seus olhos. Também aquilo que o Senhor faz quando nós passamos a conhecê-lo, porque até então há uma fase da nossa vida que Deus dá tantos livramentos e nos livra de tantas situações, porque nós ainda não o conhecemos. Mas quando nós passamos a conhecer o Senhor, nós reconhecemos todos os livramentos que Ele já nos proporcionou para que nós estivéssemos vivos até aquele dia do nosso encontro com Deus, da nossa salvação, do nosso novo nascimento. E quando isso acontece, Deus nos leva a um nível muito mais elevado, porque a grande e mais poderosa proteção de Deus para a nossa vida é a própria presença dele em nós. Então Deus cercou a mim e a você com todo cuidado. Então a única resposta possível que nós temos a Deus é receber, aceitar e viver todos os planos dele para a nossa vida. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus hoje está te guardando. Deus está te protegendo, Deus está te livrando de todo o mal, Ele está te livrando do enganador, Ele está te livrando do acidente, Ele está te livrando da doença, da enfermidade, Ele está te livrando de todo tipo de má sorte que pode vir ao seu redor. Confie nele. Hoje, Deus traz para você essa palavra, Ele está dizendo para você: confie em mim e você será guardado, e você será protegido como alguém que protege a menina dos seus olhos, como alguém que protege a sua própria íris. Ninguém quer machucar os seus olhos. Ninguém quer ter os olhos machucados, feridos, arranhados, que seja por um cisco. Esse é o cuidar de Deus para com a sua vida. Mas por que muitas vezes nós não experimentamos esse cuidado de Deus?
Porque, como eu disse, existem formas de Deus nos proteger. Uma delas, como eu disse, são as advertências que Deus nos dá. Quando nós não seguimos as suas advertências, nós nos ferimos, nós nos machucamos, mas ainda assim o Senhor exerce o cuidado misericordioso dele e nos cura. Há também quando nós somos apresentados ao Evangelho, quando nós somos apresentados a Cristo. E esse é o momento máximo, porque nesse lugar, esse lugar de encontro com Deus em Cristo Jesus, é o lugar onde nós encontramos o ápice da nossa proteção, da nossa salvaguarda no Senhor, porque passamos a ter a plena consciência de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele está nos guardando e ainda que algo venha acontecer com você, Deus continuará te guardando e estará com você por todo o tempo, porque Ele vem ao nosso encontro. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, eu não me canso de falar sobre isso, porque Ele vem. Não havia em nós nada que nós pudéssemos fazer ou oferecer a Deus para que Ele viesse. Ele vem porque Ele te ama, porque Ele se importa, porque Ele criou você à imagem e semelhança dEle para que você fosse próspero e tivesse uma vida abençoada aqui nessa terra. Por isso, eu quero te encorajar hoje, de todo o meu coração, a você conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus, você buscar a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Creia em mim, se hoje ainda você se voltar para o Senhor e falar, Senhor, revela-te a mim, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor no meio de tudo isso que acontece comigo, onde a mão do Senhor tem me conduzido, porque às vezes você está vivendo hoje um momento de dor, um momento de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de incerteza, de um momento em que você percebe a escassez batendo à sua porta e você não sabe onde está Deus. Eu quero te encorajar. Deus está te guardando. Ele promete isso na palavra. Peça a Ele, hoje ainda, que se revele a você de forma sobrenatural. E você vai se surpreender de que muitas e muitas vezes você recebeu livramentos maravilhosos, extraordinários, e nem sequer percebeu que a mão do Senhor estava ali cuidando de você. E se hoje você está aqui recebendo essa palavra, é porque Ele continua cuidando da sua vida. Então desfrute disso com todo o seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, como alguém que cuida da própria íris, cuida da menina dos olhos. Pai querido, essa pessoa que está recebendo essa mensagem agora, esta palavra, que ainda tem dúvidas, que ainda, Pai, fica meneando entre um pensamento e outro, que hoje o Senhor dê para essa pessoa uma experiência sobrenatural, para que ela saiba, Deus, de uma vez por todas, o quanto o Senhor tem estado ao lado e guardando a vida dela. Pai querido, essa pessoa que está vivendo uma luta grande, talvez uma enfermidade, um momento de escassez, um momento de solidão, vivendo, Senhor, um problema de saúde na família, que tudo sobrou nas costas dela e ela agora está querendo saber onde o Senhor está. Pai, eu peço ao Senhor nesse dia, olha a angústia do coração dessa pessoa. O Senhor sabe que para ela é difícil, Pai, nesse momento crer plenamente no Senhor, mas eu peço ao Senhor, dê a ela uma experiência, Pai, sobrenatural contigo, para que ela saiba que o Senhor está perto, que o Senhor está presente, que o Senhor é um Deus presente e um Deus que intervém, um Deus que interage e age para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa revelar a cada um que está ouvindo essa mensagem hoje o quanto o Senhor o tem guardado e continuar o guardando, assim como alguém que guarda a sua própria íris, a menina dos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, deixe o seu testemunho, vai ser muito importante para nós ouvirmos e sabermos como Deus tem agido na sua vida através do nosso canal aqui. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem e só você que conhece essa pessoa, sabe onde ela está, conhece, sabe o telefone, o WhatsApp, então encaminha.
você vai ser uma grande bênção na vida dela. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.